Olá, boa noite. Boa noite a todos. Vamos iniciar agora uma nova live. Bem-vindos. Boa noite a todos que estão chegando. Boa noite, Fê. Boa noite, Vanessa, Malu, Jordane. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Olá. Boa noite, Bruna, Karen, Ana, Gisele, alguns nomes conhecidos, outros novos. Sejam todos muito bem-vindos. Vou iniciar aqui me apresentando. Muita gente conhecida, muita gente nova. É um prazer recebê-los em mais uma noite, essa bem diferente das demais, que vai ser, né? Vou falar um pouquinho de como vai ser essa noite. Boa noite. Bom, vou começar então me apresentando. Eu sou a Luciana Persiano, sou graduada em naturologia, sou mestre em saúde coletiva, professora universitária, pesquisadora do autismo. E sou mãe de três, e sendo um desses desses três filhos, um adolescente autista, né? E aí já dá para entender um pouquinho quem está chegando agora dessa minha vertente dentro da naturologia para o autismo. Eu sou especialista em terapia floral aplicada ao autismo. Boa noite a todos, a todas. Boa noite, Júlia, Andressa, Renata. Bom, pessoal, então, essa brevemente aí sou eu, né? Quem sou eu? Já tô vendo que tem algumas pessoas aí perguntando sobre o link, né? O certificado. Eu vou colocar aqui o link para vocês, tá? Esse link que eu coloquei aqui, eu vou deixar também depois lá no meu Instagram, tá, gente? Vou colocar assim que terminar a live, eu vou deixar a live salva e vou colocar esse link. Esse link que eu coloquei aí para vocês agora, ele tem os slides para quem quiser estar acompanhando e depois ter o conteúdo que vai ser abordado na live. Ah, o Sander está até colocando isso. E o certificado tem um formulário, tá? Para vocês estarem preenchendo com seus dados para receberem sim o certificado do mini curso, tá bem? Então, a grande novidade, né? O grande diferencial dessa live de hoje é justamente por ser um mini curso e por termos um convidado aí super especial, que é o Dr. Sander Neves. Para quem não conhece, ele é doutor em comunicação social pela Unesp, é mestre em teologia pela Este de São Leopoldo, lá do Rio Grande do Sul, graduado em jornalismo, em publicidade e propaganda, e ele é diretor de ensino, diretor do Núcleo de Educação à Distância, professor e pesquisador da rede de ensino Docton, que está fazendo essa parceria aqui para que esse mini curso aconteça. Então, agora eu vou convidar o Sander, né, para estar participando aqui. Deixa eu encontrá-lo aqui nos participantes, enviando o convite. Para iniciarmos, então, essa conversa. Vamos ver aqui. Sander entrou. Boa noite, Sander. Tá me escutando bem? Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo. O pessoal tá ouvindo também? Para mim o som Estão tá ouvindo? chegando direitinho. Tá bom. Boa noite, então, pessoal. Boa Tudo bem com vocês? noite. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, essa parceria sua, da Dawson, que vai ser muito bom, muito rico aqui em termos
de informações. E além desse currículo, desse mini currículo aí que eu passei do Sander, tem um quê aí muito especial, que ele também é um pai atípico. Pai de 13 e um adolescente autista. Então, vai conseguir fazer essa conexão entre o processo de comunicação, que é a área dele, né? E toda a conexão com o autismo. Vocês fiquem à vontade para estarem comentando. O que a gente não conseguir, muitas vezes é difícil ir acompanhando as mensagens no link que eu coloquei, que vai estar também no meu Instagram depois, né? Que tem formulário. Lá também vai ter o contato do Sander e o meu. Então, se surgirem dúvidas, quiserem mais informações, vão ter esse acesso também, caso não seja respondido aqui. Tá bem? Eu vou deixar aí a palavra com o Sander para iniciarmos. E é um prazer todos aqui. Bora, vamos lá? Então, boa noite, oralmente, para todos vocês. Queria agradecer o convite para falar um pouco, né? Dividir um pouco daquilo que a gente vem estudando há algum tempo, né? Agradecer o convite, Luciano, e agradecer também a Docton, que está intermediando, fazendo uma parceria com você, para que a gente consiga alcançar as famílias conhecidas e pessoas que de uma forma ou de outra acabam tendo contato com esse mundo de pessoas atípicas, tá? Eu coloquei uns slides aí para vocês, mania de professor, né? Aí eu fiz uns slides e nesses slides tem todos os detalhes, né, do que eu vou passar aqui. Os slides servem mais para direcionar, né, para não ficar a todo momento saindo do foco, né? E além disso, no último slide tem lá o contato da Luciana, tem o meu contato que vocês podem fazer e o formulário, né, para tem alunos da DOC aqui, a DOC possui vários cursos da área da saúde. Muito obrigado, Rede Doc, que nos ajudou a propagar esse momento, tá? Para começar, eu queria falar um pouco de mim, quem sou eu, né? A Luciana falou um pouco de mim aí, que eu sou formado, sou doutor em comunicação e tudo. O mais interessante são os locais, né? Eu já morei, eu nasci em Valadares, já morei, depois de Valadares, depois que eu me formei, fui para Porto Alegre, depois fui para o interior do Rio Grande do Sul, Santa Maria, né? Depois fui para Belo Horizonte, fui para Vila Velha, voltei para Belo Horizonte, voltei para Vila Velha e hoje eu moro em Caratinga, né? E por vários motivos eu mudei de cidades e muitas vezes isso é importante falar, muitas vezes na vida acontece algumas coisas no nosso cotidiano que a gente não espera, né? E uma delas, né, quando eu ainda nem coloquei São Paulo aí, porque eu não considero que eu morei em São Paulo, né? Mas durante 2 anos, enquanto eu fazia meu doutorado lá em São Paulo, eu fiquei semanalmente, 2 dias da semana lá. Então eu morei alguns meses em São Paulo nesses 2 últimos anos, e uma das coisas que eu estudei lá no meu doutorado de comunicação, duas coisas, né? Duas linhas de pesquisa, de metodologias de pesquisa, na verdade, é a análise do discurso e a análise do conteúdo. Eu naquela época, fui incentivado a estudar, né, o perfil da Cecília Peruso, a doutora em comunicação fantástica, e na época eu não entendia muito bem por que ela tinha me ajudado a escolher isso, e depois de algum tempo, sobre a análise de discurso e análise de conteúdo, que são o que eu estudei com mais afinco, eu comecei a compreender por que eu tinha estudado isso, tá? Um pouco da aplicabilidade que eu tenho hoje. Então, este sou eu e quem somos nós, né? Quando a gente fala de comunicação, né, dos processos de comunicação, não é o Sander comunicólogo, doutorado, mestrado, dessas coisas que se comunica. A comunicação é inerente ao ser humano. Então é muito importante que a gente entenda que todos nós somos comunicólogos. Ainda mais depois das redes sociais, eu não vou entrar em detalhes, que é um mini curso, e daqui a pouco eu quero entrar nas dicas que eu prometi dar para você, mas a comunicação é inerente ao ser humano, né? O nosso processo de comunicação faz parte de um autoconhecimento. Então, como que nós vemos
nos vemos no mundo e como que o mundo nos vê, né? Então é importante que a gente tenha ciência disso, que nós nos comunicamos e essa forma de comunicação, seja ela verbal ou não verbal, ela influencia diretamente em como vemos o mundo e como o mundo nos vê, né? E todos nós, nesse processo de comunicação, temos perdas e ganhos. Mas o mais importante disso tudo é essa integralidade. A gente enxergar, a gente não enxergar a comunicação como um fato isolado de uma pessoa, de um ser humano. Né? E quando a gente fala de um autista, a gente tem que levar isso em consideração de um jeito mais avançado ainda. Porque uma das coisas que faz, né, dos motivos do diagnóstico de uma pessoa com autismo é a dificuldade de comunicação. Está no centro, uma das coisas que está no centro da questão é a comunicação. E a gente não pode ver a comunicação, meu filho não fala, ou meu filho fala, ou meu filho não entende, meu filho, sabe o quê? A comunicação não vem sozinha. Ela vem integrada às outras coisas que acontecem na nossa vida. Acho que é isso, né? Sim, exatamente. E essa questão já aí pegando o gancho, né? Da integralidade, dessa visão do todo, né? Você colocou a comunicação realmente é um dos quesitos aí, né? Fortes aí que todo autista tem alguma dificuldade em algum nível, né? E a gente pensa sempre, eu vou abordar muito isso aqui, eu quero até fazer, antes de falar aqui da integralidade em si, eu quero só dar uma pincelada, Sander, porque tem muita gente chegando agora. Eu falei que eu sou especialista em terapia floral aplicada ao autismo, e talvez tenham pessoas que não saibam bem o que é a terapia floral, né? O que são esses florais. Então, primeiro eu quero até colocar isso. A terapia floral, gente, é uma terapia relativamente antiga, de 1930, foi criada por um médico inglês. Ela ainda é muito desconhecida no meio do autismo. A gente tem meio que um protocolo que as intervenções são tais terapias, alguns medicamentos alopáticos, mesmo que não sejam medicamentos exclusivos para o autismo, mas são muito utilizados. E a terapia floral está ganhando o seu espaço, mas ainda é bem desconhecida. E o que é essa terapia floral, então? É o uso de florais. Florais são medicamentos 100% naturais, são feitos à base de flores, não tem nenhum tipo de efeito colateral, nenhuma contraindicação. Podem ser usados juntos a qualquer outro medicamento, se for o caso, né? E podem ser usados em qualquer idade, por qualquer pessoa, idosos, recém-nascidos, gestantes, se tiver alguma patologia de fígado, do que for, não tenha processos alérgicos, podem usar os florais. E para que servem esses florais? Eles atuam nas emoções e nos comportamentos. E aí, pensando nisso que o Sander falou da integralidade, a gente tem muito essa visão, né, de não enxergar o autismo, a dificuldade de comunicação, a dor de estômago, a queixa tal, é o todo, né? Então, quando a gente olha um paciente autista, a gente vai avaliar emoção, comportamento, dificuldades, tudo, né, como uma forma integral. O que é essa integralidade? É a visão do todo, é a gente olhar além da queixa, além do problema. Então, a integralidade, ela é um princípio da terapia floral. Porque quando um paciente chega até mim, por exemplo, com uma queixa na comunicação, né, que é o nosso foco aí, por exemplo, eu não vou pegar e dar um floral pronto, uma fórmula pronta. Olha, para a comunicação, você usa esse floral. Não, a gente vai avaliar. Eu vou fazer perguntas ali na consulta, desde a gestação, nascimento, desenvolvimento daquela criança, daquela pessoa, até chegarmos naquela queixa. Então, duas pessoas, dois autistas com dificuldades na comunicação, por exemplo, elas podem ter perfis totalmente diferentes, elas podem ter necessidades diferentes e com certeza vão precisar também de florais diferentes. Então, essa é uma visão, né, que eu penso aí pelo que o Sander já falou, que ele enxerga a comunicação dessa maneira, né, como uma coisa mais ampla
E é a visão da terapia floral e a visão que a gente vai estar trazendo aqui em relação ao autismo. Seria isso, Sander? É isso mesmo. E quando a gente fala dessa relação de todos os processos, é, é muito importante a gente saber que a gente tem maneira de falar assim, o autista ele tem dificuldade de comunicação, né? E é óbvio que tem dificuldade de comunicação. Mas de vez em quando a gente cria certos mitos, né? Que assim, o autista não consegue se comunicar e a gente se esquece que no nosso cotidiano, nós como pessoas neurotípicas, né? Eu espero que eu seja. Nós, como pessoas E se não neurotípicas, o que, que a gente. for, tá tudo bem também, né? Eu vivo isso diariamente. É, eu imagino que nós, como pessoas neurotípicas, todos nós temos problemas de comunicação. Todos nós temos problemas de comunicação. Quem aqui nunca esteve numa roda de conversa e algumas pessoas falaram determinado tipo de coisa e essas coisas não foram, a gente não entendeu. Ou a gente se posiciona de um jeito diferente, né? A gente fala alguma coisa com alguma outra pessoa, a pessoa não entende de uma outra forma. Então, os problemas de comunicação são comuns. E o que a gente tem que fazer? A gente não pode enquadrar os autistas, assim como a gente não pode enquadrar as pessoas neurotípicas em um modelo só. Por quê? Porque cada pessoa tem uma forma diferente de ver o mundo. Cada pessoa enxerga o mundo de um jeito diferente. E o que uma das coisas que eu coloquei nos slides ali, que vocês vão poder acessar, né, vão poder ver, é que hoje, de acordo com a ciência, né, eu coloquei aqui o arquivo, né, de acordo com a ciência, né, hoje a gente tem 27 tipos diferentes de emoção. Então, qual que é a forma que eu acho que é mais fácil da gente tentar entender e ajudar alguém que tem algum transtorno, tem o transtorno de espectro autista? É transformar a comunicação em sentimento. Eu não acredito que tenha alguma possibilidade de a gente ajudar as pessoas, seja ela autista ou não, se a gente não colocar o sentimento no meio. As próprias relações humanas, elas requerem sentimento. São 27 sentimentos diferentes, gente. Então, todos esses sentimentos, vocês vão ver nos slides que eu passei para vocês aqui, né, que a gente já colocou algumas vezes aqui nessa descrição aqui, vou colocar de novo. Vocês verão ali nos slides, no slide 6, aí no slide 6 vocês vão encontrar 27 diferentes tipos. Eu não consigo, como aqui o tempo é curto, eu não consigo falar dos 27. Então, o que eu tentei me programar? Como essa live, ela certamente conta com pessoas que têm algum familiar, tem alguém conhecido, tem alguma pessoa que gosta, de alguma forma entra em contato com alguém que tem autismo, eu selecionei o que na minha cabeça passa do início do processo até o final do processo de entendimento na relação entre comunicação e sentimento. Comunicação e como que eu trato as pessoas, a pessoa que é autista ou as pessoas que estão ao redor do autismo. Então, essa que é a minha pegada hoje de reflexão com vocês sobre o autismo. Então, tem ali os 27 sentimentos, né? Eu vou ler rapidamente. Admiração, adoração, apreciação estética, diversão, ansiedade, temor, estranheza, tédio, calma, confusão, desejo, nojo, dor, empate, encantamento, inveja, excitação, medo, horror, interesse, alegria, nostalgia, romance, tristeza, satisfação, desejo sexual, simpatia e triunfo. São 27. São 27. Esse artigo foi recém-publicado. Esse é um artigo internacional, né? Tem os tradutores aí no Google, para quem ainda não lê inglês, igual eu. Ele vai traduzindo lá. São muito mais sentimentos do que a gente imaginava até então. Eu separei, como é um mini curso, eu separei 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6.
Eu começo no medo e vou até o triunfo, que é o caminho que eu acho que todo mundo que tem contato com o autista, direto ou indireto, tem. Então vamos lá no primeiro. Medo. O medo. O medo, o que, que acontece? Quando a gente descobre algum sentimento e quando a gente descobre o autismo ou quando a gente entra em contato inicialmente com o autista, a primeira coisa que a gente faz é ter medo daquele processo. Se a gente entrou em contato com a pessoa de fora, né, que não é da família ou que é da família, a primeira coisa que você tem é medo. Né? E qual que é a forma de você vencer o medo daquilo que está ao seu redor? É se comunicar da maneira certa. Você só consegue se comunicar da maneira certa se você conseguir entender como que é um autista, né? Como que aquele autista reage diante das coisas que você está. E você entendendo qual que é aí a gente fala assim, o autista vive no mundo dele. Todos nós vivemos no nosso próprio mundo. Todos nós, não tem diferença nenhuma entre o autismo e em mim. Não tem diferença nenhuma entre o autismo e você. Você vai enxergar o mundo do jeito que você vê o mundo. Tem até um livro muito bacana, né? Do Einstein, do Albert Einstein. Para quem não conhece, né? Ele também tinha sentimentos, né? A gente acha que o cara era físico, né? O cara matemático e tudo mais. Ele tem um livro muito fantástico, chama Como Vejo o Mundo. E ali um livro fantástico, assim, né? E ele expressa muitas coisas do sentimento dele ali. E o que eu aprendi muito com esse livro? Que para você entender, para você ensinar alguma coisa, né? Você quer ensinar, você quer colaborar com o autismo, você quer se comunicar com o autismo, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar entender aquele autista. Se você se você não entender, seja autista verbal ou não verbal, ele dá mostras da comunicação que ele quer ter com você. Pode ser que o jeito que ele esteja falando não é o jeito que é usual para você. O que você tem que entender é que você precisa se adaptar àquele jeito dele. Vou dar um exemplo para você. Isso acontece com a gente, que é neurotipo. A gente é neurotipo e de vez em quando algumas pessoas têm que se adaptar para conversar com você. Seja porque ela é formada em direito, então tem uma linguagem diferente, seja porque ela é mais intelectual e tem que se adaptar ao nosso jeito, seja porque ela está trabalhando, está conversando com você sobre uma área que você não tem conhecimento. Então é muito importante você trabalhar esse medo. O medo, ele tem dia e horário para acabar, que é quando você se entende, quando você entende o autista. Acho que é isso. Uhum. Isso mesmo. E aí a Karen escreveu ali, né? Mas como conseguiremos entender? Eu penso que quando nós, né, que estamos ali com aquele autista, já vencemos essa primeira fase do medo, do desconhecido, a gente aceita, a gente busca, a gente está aberto para essa compreensão, está aberto a enxergar a comunicação além daquela fala que a gente espera que aconteça daquela maneira, já é o primeiro passo para a gente conseguir acessar aquele autista, né? E aí eu penso, quando você fala em medo, eu penso aí tanto nos pais, nos cuidadores, no professor, né? É um desafio e tanto. Eu penso, falou medo, pensei na questão do diagnóstico, né? Quando os pais recebem, e pensei muito no professor, por quê? Gente, como é difícil, né? A adaptação curricular, todos, né? Devem ter professores aí, normalmente nas lives sempre tem, buscando esse conhecimento. Medo é aquele primeiro sentimento que vem. Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou me comunicar com essa criança? Como é que eu estou ensinando para a turma dessa maneira? Como é que ele vai entender dessa maneira? Como é que eu vou adaptar? Medo. E o medo se paralisa, a gente não segue adiante. E aí eu venho dentro da minha área, né? Aí vou falando dos florais. Existem diversos florais que atuam no medo. Medo, no sentido do medo pânico, esse medo paralisante que gera sensações físicas. O medo de coisas concretas, eu tenho medo disso. O medo abstrato, aquele pressentimento, aquela coisa ruim, né, que a gente sente ali nas crianças às vezes, é o medo do escuro, o medo do fantasma. Então existem vários florais que atuam na questão
do medo. E aí, como a gente conversou lá no iniciozinho, né, que eu falei que é sempre o olhar individualizado, da mesma forma que não tem um floral, que é para comunicação para todo mundo, vai ser aquele mesmo floral, a questão do medo, na mesma coisa. A gente vai avaliar, pode ter. Vamos, nós dois temos medo. Mas espera aí, o que que me causa o medo? Como que esse medo se manifesta em mim? No autista, quando ele sente medo, ele fica agressivo? Então a gente vai trabalhar essa insegurança, esse comportamento agressivo. O outro, ele não fica agressivo quando ele sente medo. Ele entra em crise de choro. Ah, então a gente vai trabalhar esse comportamento, a gente vai tentar entender o que gera medo. É um excesso de estímulos sensoriais. Tem vários autistas que as mães relatam. O medo dele é medo de barulhos, de sons, ambientes com muitas pessoas. Então, a gente vai avaliar cada caso. O medo do novo, né? Por que que as mudanças na rotina, a necessidade de repetição, a rigidez de comportamento, ela é tão frequente no autismo? Muitas vezes está associada a um padrão de medo. Então, esse medo é importantíssimo que seja trabalhado, inclusive para termos sucesso na comunicação. Porque os autistas que às vezes conseguem se expressar, às vezes digitando, ou às vezes até falando, digitando principalmente, né, gente? Tem muitos autistas que conseguem se comunicar dessa forma, que falam assim, para mim é um custo muito grande, eu até consigo falar, mas é muito difícil. Isso gera medo, isso gera várias emoções. Então, a gente trabalhando essas emoções, a gente vai ter um sucesso maior também na comunicação. Exatamente. Eu coloquei dois sentimentos aqui, comecei pelo medo e o outro que também, eu até vi colocando aqui, né, a bebê Chagas, né, a pior fase com certeza é o medo, eles não travam e não nos impede de buscar ajuda. Exatamente isso. A gente tem que ir dando passo a passo, tá? É, Agora, o segundo que eu coloquei foi exatamente a ansiedade, né? Porque depois do medo, o próximo passo é a ansiedade. O que é a ansiedade? Você consegue vencer seu medo aí, assim, como que eu vou fazer essa pessoa evoluir? Como que eu vou ajudar essa pessoa? O processo de comunicação é fundamental nisso. Por quê? Porque muitas vezes a gente desiste da pessoa, do autista. E uma das coisas, dos grandes problemas de comunicação que a gente tem é que a gente desiste a partir de não obter uma resposta que a gente gostaria de ter dessa pessoa que é autista, né? E a gente precisa entender que, que assim como nós, os autistas também têm um tempo deles de aprendizado. Assim como nós, os autistas nem sempre vão aprender aquilo que eles gostariam ou que a gente gostaria de aprender. Né? Então, o que a gente faz? Às vezes, a gente demora, a gente precisa ler uma coisa para entender uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Ou, às vezes, tem que acontecer alguma coisa com a gente e que a gente já viu outras pessoas viverem, né? E não entende por que aconteceu. Aí, quando acontece com a gente, que a gente aprende, não é assim que acontece? Então, com o autista, a mesma coisa. Um dos mitos que eu sei que acontece no autismo é que ele não aprende. Isso é um dos piores mitos do autista. É de pegar e falar assim, vamos deixar ele lá do lado, ele não vai entender mesmo, isso não existe. Imagine se as pessoas fizessem isso com você. Né? Então, um dos mitos que eu acho é a gente deve, obviamente, tratar o autista de uma maneira diferente, mas a gente nunca deve insistir com o autista. Isso acontece muito pela ansiedade. A gente fica ansioso para ensinar, ansioso para fazer evoluir, e isso é uma forma gradativa. Tem autistas que, por exemplo, começam a falar, já que a gente está falando de processo de comunicação, na fase da adolescência, na juventude, ou fala do nada, né? Então, a gente nunca deve desistir de tentar ajudar uma pessoa autista, assim como a gente nunca deve desistir de ajudar instituições que trabalham com autistas, cada um de nós, igrejas, né? Acho que a gente nunca deve desistir de ajudar o que a gente acha, os contatos que a gente tem que vão nos transformar e transformar o mundo, tá? Nossa, Ops.
certeza. E aí, a ansiedade, né? Fazendo o link aí com os florais. A ansiedade, né, gente, é mato, né? Quem não tem nesse mundo louco que a gente vive, a ansiedade ela faz parte. Só que é uma emoção que faz parte, que em excesso ela destrói tudo, né? A gente não caminha. Seja neurotípico, seja atípico. Então, a ansiedade no autista, ela gera uma agitação mental, ela afeta o sono, ela muitas vezes gera a ecolalia, ela vem junto com a rigidez, né? Aquela necessidade de confirmação das coisas, de precisar ser daquela maneira. E aí a gente tem sempre, vem de novo a questão da individualidade, né? Então a gente tem que trabalhar com previsibilidade, a gente tem que antecipar as coisas. Nem sempre, né? É muito bom a previsibilidade, via de regra, sim, é a orientação. Mas tem autistas que às vezes estão num nível de ansiedade tão grande, se a gente antecipa alguma coisa, a gente gera um descontrole, uma crise. Então, trabalhar a ansiedade é importantíssimo. E é uma outra área que os florais atuam muito bem. E aí, muitas vezes, né? Na maioria das vezes, as consultas que eu faço são feitas com a mãe, com o pai, com a avó, a tia, algum responsável. Quando o autista tem questão de consegue responder por ele, o autista participa. Mas na maioria das vezes não é. E aí, muitas vezes, eu percebo um nível de ansiedade muito grande naquela mãe, naquele pai, naquele responsável ali, né, do autista, que eu estou fazendo a consulta, que é aquilo que o Sander falou. Isso dificulta o processo da comunicação, do aprendizado. Então, é importante, e aí vem quando muitas vezes eu começo a atender esses pais, essa tia, essa avó, dessa professora, para trabalhar. E um dos principais sentimentos aí que a gente trabalha é essa ansiedade. Porque quando a gente tem essa calma, essa serenidade, calma, é um dia após o outro, isso serve para todo mundo. Mas no autismo, principalmente, a gente tem que ter essa clareza, essa clareza. E é isso que o Sander falou. É capaz? É capaz, mas o tempo vai ser diferente. Cada um já tem o seu tempo, mas no autismo esse tempo ainda é mais diferenciado, né? E a gente não pode subestimar. Nunca, nunca. Então, assim, uma coisa que eu gosto de falar muito é converse, né? A gente tá falando de comunicação, aí eu quero colocar uma dica minha, né? Que eu acho muito válido e que, principalmente quando a gente pensa nos autistas não verbais, quando eu pergunto nas consultas para a mãe, para o pai, mas ele não fala, ok, mas você conversa com ele, você faz perguntas para ele? Aí a mãe e o pai falam, não, ele não entende, não adianta eu explicar isso, não adianta conversar isso. Aí já é a primeira orientação importantíssima. Independente dos florais que vão atuar ali. Tem que conversar, tem que explicar, tem que fazer pergunta. Primeiro, o autista entende muito mais do que ele demonstra entender. O fato dele não estar olhando, dele não, às vezes estar andando de um lado para o outro, não significa que ele não esteja entendendo. E outra coisa, se ele não entende, se a gente não der a oportunidade dele entender, se a gente não conversar, não perguntar, ele vai continuar sem entender mesmo. Então, é não verbal? Faça perguntas, dê aquele segundinho de silêncio para ver se ele responde com gesto, com olhar, com balbucio, dê significado aos balbucios e vamos fazendo esse processo construindo esse processo de comunicação. É isso mesmo. E agora eu que vou pegar um gancho só para passar, né, para finalizar essa questão da calma. É, a, a, o inverso da ansiedade é a calma, né? A gente tem que ter muita calma, né? Quando a gente está lidando com uma pessoa autista, porque muitas vezes a gente é, é, acha que a gente vai resolver tudo de uma forma só. Gente, eu já fui adolescente, eu já fui jovem, isso tem muito tempo, né? Mas eu já fui adolescente, já fui jovem. As mesmas dificuldades, e muito parecidas dificuldades que eu acho que meus pais tinham, as pessoas, meus tios, meus avós tinham comigo, do que tem com a pessoa. Então a gente sempre deve manter a calma. Eu costumo dizer assim,
Quando a gente fica nervoso, parece que vem uma fumaça na nossa frente, parece que o mundo fica turvo, né? Então, quando a gente fica nervoso, quando a gente não mantém a calma, a gente não consegue se comunicar da maneira correta, né? A comunicação ela é Sim. fundamental para trabalhar, para a gente se encaixar numa sociedade. Se a gente não consegue comunicar bem, isso traz problemas terríveis, não só para pessoas autistas, mas na nossa vida pessoal e profissional também. Então, sempre mantenha a calma, tá? Vou passar para outra dica aqui, que é o encantamento, né? A gente vem com, só para recapitular, né? A gente vem com primeiro fala do medo, da ansiedade, da calma, e agora a gente está passando para a nova etapa, que é o encantamento. Olha, é, qualquer pessoa que tenha contato com alguém autista e tenta entender o mundo dessa pessoa, é impossível a pessoa continuar sendo ela mesma. É impossível. É impossível. É, e pode parecer uma ilusão, mas não é ilusão. Muda completamente a forma que você vê o mundo. O que as coisas que você julgava que era difícil, as coisas que você julgava que eram complexas, né? Os processos de comunicação, de contato com a pessoa, de entender a pessoa, de se fazer entendido com a pessoa, seja de maneira... O corpo fala, né? Tem até esse livro, né? Que o corpo fala. Muitas vezes a forma que a gente olha, que a gente se movimenta, ele diz tudo que... E isso a gente recebe isso e passa isso também. Uhum. Quem entra em contato com a pessoa que tem autismo nunca mais vai ser a mesma pessoa. Eu posso te garantir que no processo de comunicação que a gente julga que seja falho daquela pessoa autista, é um processo de comunicação que muda a gente. A gente, a gente eu particularmente, fico encantado. E olha só como é que eu tenho certeza disso. Antes de entrar em contato diretamente, né, eu tinha uma visão do que é o autismo, né? E hoje eu tenho uma visão completamente diferente e trato as pessoas completamente diferente, que eu passei a entender e eu passei a me comunicar com as pessoas que são autistas, as pessoas que têm outros problemas que não sejam o autismo, de uma maneira completamente diferente. Então, hoje, eu sou encantado, que é um dos sentimentos que eu separei aqui também, eu sou encantado em me comunicar com as pessoas que têm algum tipo de deficiência ou algum tipo de, de atraso na fala, ou a pessoa tem ansiedade e tudo. Eu costumo até brincar, né? A gente passa a ser um pouco psicólogo. É óbvio que não estudei psicologia, né? Não tenho. Mas todos nós passamos a atuar, enxergar o mundo e tratar as pessoas de um jeito diferente. A gente vê que às vezes a gente se ficava nervoso por coisas insignificantes na nossa vida, porque a gente, quando passa a ficar encantado, quando a gente é empático com as pessoas, Uhum. independente de quem seja, a gente passa a entender melhor que esse mundo ele é feito para a gente ser feliz, para a gente ter Uhum. alegria, que é o outro ponto que eu vou falar daqui a pouco. Uhum. Exatamente. E essa visão, né, de mundo, ela vai acontecendo mesmo e desperta, né, essa questão da empatia, é pegar e virar, né, o seu mundo de cabeça para baixo mesmo, e você recalcula rotas, seja você o pai, a mãe do autista, o professor, né, eu vi aí a tia Valesca, que é a professora, colocando, né, que conversa mesmo com ele. Vi ali também uma mensagem da Renata falando que o espelho é o filho dela, quando tá ansiosa, ele fica. E, gente, isso aí é completamente, né? E aí, pensando nessa questão, por isso que muitas vezes é importante tratar a família, o professor, porque é exatamente isso, somos espelhos, né? Se estamos bem, se estamos calmos, se estamos. E isso vai refletir no autista e vice-versa. E essa questão do encantamento, muitas vezes, isso não acontece assim tão rápido, né, Sander? Porque a gente tende, às vezes, a entrar em um processo de luto, uma viseira, e a gente tende, e os obstáculos, as dificuldades são tantas.
que a gente não, às vezes, só consegue enxergar as coisas durante um tempo por uma perspectiva negativa. Então, quando isso acontece, é importante a gente chegar nesse grau aí do encantamento e trabalhar isso. E aí eu venho novamente com os florais, né? Quando a gente precisa, às vezes, de uma ajuda para conseguir enxergar além, né, dessa viseira, dessa fumaça e enxergar o que existe por trás. E aí a gente vai enxergar também essa comunicação, além da comunicação é, que a gente está acostumado a ver e escutar, né? Isso. E essa, quando a gente se encanta, isso nos leva a um outro sentimento, que a comunicação é fundamental, que é a alegria, que é o quinto sentimento que eu coloquei aqui. Olha, eu fico muito feliz com os pequenos atos que a minha forma de me comunicar com o autista, né, me ajudou até hoje. Por exemplo, coisas pequenas que a gente começa. Por exemplo, o autista entender o que são os objetos. É muito complicado você dar uma ordem para um autista e ele entender aquela ordem, né? Então, o que me deixa muito feliz quando a gente consegue, nós conseguimos superar o desafio de tentar, tentar e nunca desistir e a pessoa, por exemplo, entender, pega aquele copo para mim. Uma coisa super simples, né? Para uma pessoa neurotípica, pega aquele copo para mim, a pessoa vai lá e pega um copo. A pessoa autista fala assim, pega aquele copo para mim. Aí a pessoa não entende o que é copo, aí você começa a conversar. É fundamental que você comece. O copo a gente usa para dar água, para beber água, o copo depois a gente guarda aqui. E aos poucos eu tenho certeza que o processo de comunicação que passa por essas simples coisas, elas vão ajudando o autista a se desenvolver como pessoa, né? Ou então, vamos ir ao clube. Você as coisas, o que me dá mais ali, as coisas que o autista gosta, ele sabe. Se ele adora ir ao clube e ir para uma piscina, por exemplo, ou se ele adora ir para a praia, por exemplo, você fala assim, vamos à praia. Aí o autista entende e começa as reações, aí cada um tem a sua. Uns começam a rir, outros começam a pular, outros tem as neurotipias, né, que faz. Mas eu tenho certeza que ele entende principalmente as coisas que ele gosta. Então, você precisa, num processo de comunicação, entender o que o autista gosta. A partir do momento que você entende o que ele gosta, você começa a ramificar um monte de processos de comunicação que são colados aqui. Então, vamos ao clube, aí você conecta ao clube, por exemplo, a uma outra coisa que você quer que ele evolua. Eu quero que ele beba água de coco, que um médico falou, ou que a terapeuta falou, ou que aí eu quero que ele beba uma água de coco. Aí pronto, você vai ao clube, aí vamos beber água de coco e você começa a fazer conexões. Daqui a pouco, nossa vida é assim. Seja uma pessoa autista ou uma pessoa neurotípica. Nossa vida é feita disso, é feita de conexões que a gente faz com o que a gente gosta. Então, a gente descobrindo, Uhum, entendendo, entrando no mundo da comunicação do autista do jeito dele, entendendo o que ele gosta, obviamente vai ser mais fácil de ensinar. uhum, Por aí. Essa que é a alegria que eu tenho. E pequenas coisas estão. Vamos aprender a calçar o sapato? Aí, olha, cadê o sapato? O que é o sapato? Então, essas conquistas comemorem muito, porque essas conquistas, um A que a pessoa fala, não tem comunicação verbal, e fala assim, ó, isso é perfeito. Pode comemorar aqui nesses pequenos detalhes que a gente consegue uma evolução, tá? e aí, pensando, duas questões aí, né, que você falou que eu acho super importante. Uma é a compreensão de comandos. Quando a pessoa compreende, então, comandos, é uma forma de se comunicar, né? E a gente precisa investir nisso. Então, é muito comum também nas consultas, os pais, quando eu pergunto, é um dos tópicos que eu sempre pergunto, né? É uma anamnese bem detalhada, então, independente da queixa que aquela família traz, algumas perguntas serão feitas. Uma delas é a compreensão de comandos. Como é que é a compreensão de comandos no dia a dia?
E aí, às vezes, muitas vezes acontece, né? Não, comandos ele não faz, não compreende. Aí eu vou orientando, né? Então a gente vai começar a trabalhar com comandos bem simples. Então pega isso. Ah, ele tá olhando pro nada, ele nem prestou atenção no que eu tava falando, tá correndo de um lado pro outro. A gente não vai deixar pra lá. A gente vai ali com ele, ó. Isso aqui, a mamãe falou esse aqui, ó. Aí chega pertinho. Ele ainda não conseguiu. Vai com a mãozinha dele, dá ajuda física, motora. Verbaliza novamente aquilo para ele associar o que está sendo feito com o que foi falado. Ah, muito bem, você pegou essa tal coisa. Leva para o papai. O papai pode chegar ali pertinho dele, praticamente pegar da mão dele, né? E aí, muito bem, você entregou para o papai. Então, esses comandos precisam ser treinados e isso é comunicação. É difícil, ele não tem interesse? Vamos buscar os interesses. Então, a gente quer que ele entenda o que é pegar alguma coisa, aí no exemplo que o Sander deu, né? Vamos usar a sunga, então, né, nesse momento? Pegar a sunga. Ah, ele já aprendeu o que é a sunga, porque é do interesse dele. Então, vamos deixar a sunga em cima da cama. Vai lá no quarto e pega a sunga. Ficou confuso demais. Vai no quarto, pega a sunga? Vamos por partes. Onde que é o seu quarto? Cadê o quarto do fulano? Ah, chegamos ao quarto. Beleza. A cama, a sunga está em cima da cama. Ele se comunicou, ele entendeu, ele respondeu. A gente vai fazendo junto. E aí eu quero chegar na alegria aí, né? Que foi o que você falou, que isso é uma coisa, que eu bato muito na tecla com as pacientes, com meus pacientes. Foquem e comemorem cada pequena conquista. É porque a gente tem tantas dificuldades, né, gente, no autismo, que parece que está sempre enxugando gelo, nadando contra a maré, mas a gente tende a dar uma super ênfase às dificuldades, né, e que são muitas mesmo, e cada fase tem as suas, mas a gente tem que estar atenta às pequenas coisas que ele acerta, a pequena comunicação que ele faz. Ele te olhou, ele deu um sorrisinho de lado quando ele te respondeu, ele balbuciou uma coisa que não tem nada a ver com a palavra que ele tinha que falar, mas ele teve a intenção comunicativa. Vocês saíram, ele se comportou do jeito legal, mesmo que em 1000 vezes não tenha se comportado. Valoriza aquilo e mostre para ele que ele agiu legal, que ele foi bacana. Deu que você entendeu o que ele quer naquele momento, para ele entender que quando ele olha, quando ele gesticula, quando ele balbucia, ele está se comunicando, ele ganha alguma coisa em troca. O autista, como todos nós, ele quer ser valorizado, ele quer ver que ele acerta também. E muito, porque ele tende a ser muitas vezes tão subestimado e só faz errado. Então, tem que valorizar isso. Conta na frente dos outros, né? Ele conseguiu se expressar de alguma forma ali com a mãe. O pai chegou em casa. Papai, você tá sabendo que o fulaninho hoje fez isso? Hoje a professora falou que ele foi muito bem na escola, ele conseguiu avisar que queria ir ao banheiro e mostra, né? Isso daí favorece, estimula esse processo de comunicação. É isso. Bom, depois da alegria, o último sentimento que eu coloquei aqui foi o triunfo, né? Por que eu coloquei o triunfo? Porque todos nós, quando tentamos nos comunicar com o autista, a gente coloca algumas metas, seja elas formais ou não, né? Uhum. Não, desculpa. A gente coloca algumas metas e muitas vezes a gente se pune quando a gente não consegue alcançar aquelas metas. Olha, metas são feitas para serem recalibradas de acordo com o resultado que a gente tem com as pessoas que a gente convive, tá? Quando a gente está falando do autista, a gente tem que colocar algumas metas mesmo. Quando você precisa entrar no mundo. Para entrar no mundo do autista, você precisa entender aquele autista. E para entender, você precisa de pensar qual parte que você vai agir primeiro, né? Algumas coisas, algumas dicas que tem de comunicação assim, criar simulados, né? O mundo é um simulacro, gente. Eu mais atrás ali, né? Colocou, eu tenho formas de comunicar diferente, exatamente isso. Tem método A, mas o principal que tem é que o mundo é uma semiótica, né? Porque você fala assim,
igual tem algumas pessoas que falam assim, eu vou mostrar as letras para o meu filho, eu vou mostrar para o meu irmão ou para alguém que tem, eu vou mostrar um desenho, escovar o dente, aí tem um desenho de escovar o dente. E tem formas diferentes. O mundo, nós vivemos de semiótica, gente. Aí quando a gente fala assim, mas eu vou fazer isso com o autista, quando a gente, se a gente não entender que o sinal vermelho é para parar, tem lá o sinal vermelho, laranja e verde, a gente condicionou o nosso pensamento que o vermelho é para parar. É a mesma coisa com ele. Daqui a pouco você está se comunicando de uma forma diferente. O triunfo é quando a gente consegue entender o autista e você percebe que ele está te entendendo também. Hoje, em alguns momentos, o meu olhar já fala, eu não preciso falar nada. O jeito que eu olho, o jeito que eu faço assim, vamos lá, assim, gestos e tudo, tudo isso que a gente tem na sociologia uma coisa que chama normose, que a gente acha normal, né? Isso é normal, tal. E a gente costuma tirar do autista e fazer muito mais. Vamos tentar nos comunicarmos com os autistas da forma que a gente se comunica com as outras pessoas também. Há um limiar, assim, é óbvio que a gente se comunica diferente com o autismo, mas muitas vezes a comunicação se sobrepõe. O que a gente faz com pessoas neurotípicas, a forma de comunicar, é a mesma que a gente pode fazer com as pessoas autistas, até para testar até onde ela vai ir. Simulações são fantásticas, gente. Você fazer sua casa de vez em quando, você pegar, pendurar um monte de coisa na parede, chegar na porta, ele acordar, ou as pessoas que acordar, ou quando você vai visitar, ou chama para visitar, você cria simulacros dentro da sua casa para começar a entender como que ele gosta de se comunicar melhor, o que ele gosta de fazer para se comunicar melhor. E pode ter certeza que você vai ter resultado em relação a isso. Cada um é diferente, lembrando. Cada autista é diferente. Então você precisa, para chegar a esse triunfo, para conseguir entender, você precisa de criar formas diferentes de comunicação, né, que você vai conseguir chegar até ele. E é isso. Sim, aham. E uma outra dica bem importante, né? Eu penso, pensando mesmo nessas metas, nesse triunfo, né, que você falou, é comparar ele com ele mesmo, né? Porque a gente vai vendo esses ganhos, a gente vai percebendo o processo da comunicação, comparando ele com ele mesmo. Então, se há X tempo eu falava e ele não conseguia parar para me olhar, agora ele para, ainda não consegue me responder, mas ele já para, ele me olha, já tivemos um ganho no processo de comunicação. Então agora, quando eu dou um comando, ele já vai lá e faz? Já é um passinho nessa comunicação. Estamos chegando aí, triunfando aí. Então, comparar ele com ele mesmo, valorizar esses ganhos, né? E pensar sempre que aí é uma abordagem da terapia floral. Trabalhar a qualidade de vida, o bem-estar, né? Como o Sander falou em um outro momento, o objetivo é ser feliz. Para o autista também, vamos ver como é, né? Diferente de nós, né, típicos, né? De outras pessoas que têm outros tipos de dificuldades, de deficiências, dificuldades todos nós temos, né? É, então, trabalhar nesse sentido da qualidade de vida. Sandra, eu acho que Perfeito. você já vai ter que ir finalizando aí, que nosso tempo está acabando, É, viu? na verdade, queria só agradecer o convite, agradecer a Docton também por ter nos ajudado com esse momento. Eu espero ter ajudado. Nos slides que eu mandei aí tem meu contato. Caso vocês precisem de alguma coisa mais, é só mencionar. Obrigado. Eu que agradeço a você mais uma vez, a Rede Docton, né? Toda essa parceria. E esse tema, gente, da comunicação foi o primeiro de outros que virão. Vocês fiquem à vontade para fazer perguntas depois, né? Lá nos slides tem meu contato, meu próprio Instagram. No Instagram tem meu WhatsApp também. Então, deixem perguntas, sugestões de outros temas que vocês queiram também estar escutando, tá? E pensando sempre que a comunicação, o autismo, é um tratamento multidisciplinar e a gente deve sempre pensar na qualidade de vida, na ausência de efeitos colaterais. E para quem não conhecia a abordagem dos florais, né, fica esta dica também. No meu Instagram tem outras informações a respeito, né? Meu foco de trabalho é a terapia floral aplicada ao autismo.
que atua muito bem na comunicação e em outras, nas várias outras demandas que os autistas têm e que nós temos. Espero que vocês tenham gostado, viu? Eu quero agradecer a participação de todos também. A live vai ficar salva. Vou deixar o link aí que o Sander compartilhou várias vezes, que tem os slides, tá? Aqui, alguém me perguntando agora. Vou deixar os slides lá no. Fazer um post com os slides. E lá tem também um questionário, né? O Sander mandou aí agora. Para quem quiser receber o certificado, preencher os dados. Tá bem? Foi um prazer. Muito obrigada, Sander, Doctor, e a participação de todos, viu? Uma boa noite, uma ótima semana para todos. Tchau!